Não menos importante, mas para encerrar a noite, a gente vai falar sobre as doenças do sistema nervoso. As doenças do sistema nervoso é essencial para o funcionamento. O sistema nervoso. Nossa, tô até confuso já, gente. A rata. É essencial para o funcionamento do nosso organismo, pois é ele quem comanda diversas atividades que ocorrem em nosso corpo. Lembra que toda a fiação está responsável pelo sistema nervoso? Por isso, quando somos acometidos por doenças do sistema nervoso, muitos dos nossos sentidos, perdão, e funções podem ser comprometidas em maior grau ou menor grau. Vai depender da sequela que essa doença vai causar no sistema nervoso. O impacto, como o sistema já está. As principais doenças do sistema nervoso que eu trouxe para vocês hoje é o acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC, mas eu vou explicar agora em a mudança, epilepsia, esclerose múltipla, mal de Alzheimer e mal de Parkinson. Então, essas são as principais doenças. Foquem nelas, porque eu vou cobrar isso na prova. Nossa, porque sistema nervoso não tem como. O técnico tem que saber diferenciar e ainda saber os cuidados que a gente tem que fazer com essas doenças, tá? Acidente vascular cerebral, também chamado de acidente vascular encefálico, AVE, que já é uma mudança que a gente já tem, né, implementada. Então, vocês vão chegar no campo de estágio, vai encontrar mais AVE do que AVC. Mas, né, infelizmente, a gente está em processo de adaptação. Se alguém falar AVC, AVE, vocês sabem que é um acidente vascular cerebral ou encefálico. Tudo a mesma coisa. É conhecido popularmente por derrame cerebral também e a interrupção brusca do fluxo do sangue para a região do cérebro. Então, tanto quanto AVC, tanto quanto EVA, a sigla significa o quê? É a falta do fluxo sanguíneo oxigenado chegando ao cérebro, tá bom? Os principais sintomas dessa patologia vai ser paralisia parcial, né? Se a gente tiver um derrame cerebral no lóbulo esquerdo, a gente vai ter perda de movimentos do lado direito. E se a gente tiver um derrame do lado direito, a gente vai ter paralisia do lado esquerdo. Não sei porquê, mas tem essa divisão, tá bom? Dificuldade para falar, desmaio, etc. Então, toda a parte neurológica que a gente depende, a gente vai ter uma disfunção, às vezes total ou não. O que causa sintomas da paralisia da parte do corpo o que causa sintomas para a paralisia de parte do corpo, dificuldade para falar, desmaio, tontura e dor de cabeça, dependendo do local afetado. Como eu disse, esse derrame cerebral pode ser do tipo isquêmico e hemorrágico. Agora o pau vai torar. Além dos sintomas que a gente tem que saber, que são os principais, que é dificuldade para falar, equilíbrio também, concentração, que eu não coloquei, mas esses são primordiais. Além disso, a gente tem que saber a diferenciação do isquêmico ou hemorrágico. Graças a Deus, o enfermeiro técnico não fecha diagnóstico, mas a gente tem que compreender como que cada um desses dois acidentes vasculares, cerebrais acontecem. Acidente vascular, né? Então, o que que acontece? Vamos começar pelo isquêmico. AVE isquêmico, AVC isquêmico. Causa anoxia, falta de oxigenação, tá bom? Já não tem. Graças ao quê? A um trombo. O trombo pode vir de qualquer outra circulação, seja artéria, veia, microarteríola, que é o trombo é o quê? É uma concentração de massa de gordura, restos de hemácias que ficam em alguma parede do sistema circular. E, infelizmente, ele solta uma pressão alterada, batimentos alterados, e aí um pedacinho desse trombo solta. É como se fosse uma casquinha. E aí ela vai circulando pelo corpo. O coração vai. E quando ela chega no cérebro. Quando ela chega no cérebro, ela consegue interromper um vaso. Quando ela interrompe um vaso, você viu eu que ela interrompeu um vaso bem pequenininho, em marronzinho. Ela, com vários vasos perderam o quê? Circulação. Quando eles perdem circulação, entra em processo de anoxia, sem oxigenação. Não chega sangue. Então é o AVC isquêmico. Isquêmico é tamponamento, tá em interrupção. Já o AVC
Hemorrágico é diferente. Tem uma ruptura do vaso sanguíneo que causa uma hemorragia dentro do cérebro, tá? E aí não chega a circulação na onde deveria, graças à ruptura do vaso. Então tá tendo hemorragia. Então, o hemorrágico, ele vai ser traumático e o isquêmico vai ser patógeno, tá bom? Então, um ataque cardíaco, uma hipertensão causa o isquêmico. O hemorrágico pode ser um trauma, tá bom? Ou então ai, fugiu a palavra agora. Mas quando a gente for revisar esses conteúdos, que se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou conseguir detalhar mais os conteúdos. Né? Como eu disse, né? Ambos são de urgência e podem deixar sequelas físicas e motoras ou na fala, porque há interrupção de sangue, há interrupção de oxigênio, não tem sangue, não tem oxigênio. Automaticamente aquele lugar não vai ter oxigenação, vai entrar em morte e necrose. Lembra quando eu falei para vocês necrose? Se tiver morte cerebral daquele lugar, vai perder partes importantes daquele cérebro, porque o que morre não sobrevive mais não regenera, tá? Infelizmente. Assim, o ideal é que se previna o surgimento do AVC. E pode ser feito a partir de hábitos saudáveis, né? Uma alimentação equilibrada, prática de atividades físicas, que a gente sempre tem que orientar pacientes hipertensos, diabéticos, que têm taquicardia, para evitar o quê? O processo do AVC. Epilepsia é uma patologia que manifesta por crises de perca da consciência, acompanhadas de convulsão, que surgem em intervalos irregulares de tempo. Então, a epilepsia é como se fosse um apagão. Todo o sistema nervoso apaga. E automaticamente o paciente entra em crise de convulsão. Ele começa a se debater no chão, começa a espumar pela boca e vira aquela loucura. Jesus amado. Você pensa que é coisa de exorcismo. Mas é uma, é uma epilepsia. Amém, aleluia. Então, né, voltando sobre a epilepsia, os cuidados que a gente tem que ter com o paciente com epilepsia nunca a gente pode segurar a cabeça do paciente, jamais, tá bom? A gente vai, a única coisa que a gente vai tentar tirar coisas de perto que essa pessoa possa combater essa cabeça, tentar não deixar imóvel que a gente não vai conseguir, mas conseguir tirar o que tem de perto, virar a pessoa de lado, porque ela vai ter o surgimento de espuma pela boca, como eu disse, a pessoa pode broncoaspirar, que entrar líquido pelo pulmão, ela pode engasgar e etc. Outras coisas. Então a gente vai tentar colocar esse paciente lateralizado, afastar tudo que possa bater com o seu corpo e deixar a convulsão passar. E contar quanto tempo ela foi, que vai ser necessário e primordial no fechamento diagnóstico médico. Esclerose múltipla é uma doença crônica. Lembra quando eu disse para vocês que as doenças crônicas são doenças que não têm cura? Provavelmente autoimune. Autoimune é o próprio corpo se combatendo, tá? É uma guerra infinita. E que o sistema imunológico agride a bainha de melanina, que recobre os neurônios, comprometendo a função do sistema nervoso, causando vários sintomas diferentes, entre elas perca de visão, dor, fadiga, comprometimento da coordenação motora. Então, como o próprio sistema nervoso central contra ele mesmo, causa a falta de condução dos neurônios. A falta da condução deles, falta informação para os nervos, então vai ter dificuldade para movimentar, na fala, porque eu quero falar, eu tenho que esperar que o neurônio venha para acontecer o hábito da fala. Ai, mal de Alzheimer. É um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal. Então, é como se o cérebro fosse acabando, tá bom? É um neurodegenerativo que vai se progredindo, né, com a evolução da patologia e vai chegando a uma situação que o paciente não tem mais sobrevida, tá bom? Ele perde, ele não sabe mais como falar, não sabe mais como engolir, ele não vai saber mais conduzir, comandar o sistema digestório, então às vezes a pessoa vai fazer fezes à la vontade, entendeu? Não vai ter mais controle do esfíncter, então é bem complicado, tá bom? É uma deterioração cognitiva, né, da massa do crânio, do cérebro e da memória. Então, a pessoa, além de perder as funções cognitivas do corpo, ela perde a memória.
comprometimento progressivo das atividades diárias e de uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e alteração de comportamento. Como vocês podem ver aí, né, o cérebro, o córtex normal, na massa cinzenta e massa branca, e com tá no Alzheimer já avançado. Você já deve ter uma pessoa que deve ter uns 5 anos sem tratamento, provavelmente. Vocês podem ver, né, que as células cerebrais no normal, como ela é e como elas são no outro. É bem pobre, entendeu? A quantidade é envelhecimento do cérebro, entendeu? É envelhecimento mesmo, é a falta de massa, é a falta de tudo. É como se fosse o cérebro fosse morrendo e envelhecendo como o corpo, tá bom? Mal de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Então, ela é para acabar mesmo. É crônica e progressiva. Então, ela não tem cura e ela só progride. É uma causada pela diminuição da intensidade da produção de dopamina, que é o hormônio, e é um neurotransmissor, né? Que é uma substância química que ajuda na transmissão de mensagem entre células nervosas. É como se fosse quando a gente estava falando aqui de esclerose múltipla também. É causada por diminuição. Ok. O mal de Parkinson. Os principais sintomas da doença de mal de Parkinson são a lentidão motora, né, que é o termo bradicinesia, e a rigidez entre as articulações do punho, cotovelo, ombro. Então ela tem essa dificuldade, além da lentidão dos movimentos e também do tremor, tá bom? Ele tem dificuldade de movimentos das articulações, principalmente do punho, cotovelo, ombro, coxa e tornozelos. Os tremores de repouso normalmente nos membros superiores e ainda sintomas não motores, como diminuição do olfato, então, alterações intestinais e do sono. Então, além de sintomas motores, que é do tremor, da dificuldade motora, ele também tem os sintomas não motores, que parte do olfato, também da visão, que eu já tive pacientes que perde um pouco da função visual, alteração do sistema intestinal, do sono, então muda muita coisa, uma doença, ai credo, péssima. Também, nossa, eu tinha deixado meningite pro final, né? Meningite. A meningite é uma inflamação das meninges. Então, Parkinson terminou, ok? Dúvidas? Podem perguntar. Meningite. A meningite é uma inflamação das meninges, né? Que são as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Que eu já falei. A meninge pode ser causada por vírus ou bactéria. A meningite, perdão, é a inflamação das meninges, que pode ser viral e bacteriana. Então, meningite é inflamação. Lembra quando a gente fala tudo que termina com it é inflamação? Então, ok. Que é mais grave, né? A bacteriana. O risco de contrair meningite é maior entre crianças menores de 5 anos, principalmente até um ano. No entanto, pode acontecer em qualquer idade, na verdade, né? A principal forma de prevenir meningite é por meio da vacinação. Graças a Deus, o Sistema Único de Saúde hoje, que é o SUS, ele fornece, né, as doses de meningite dos tipos de meningites que mais acometem o humano, tá bom? Existem outros tipos, diversas, que tem vacinas que a rede particular oferece, mas que a cada dose é 600, 800 reais. E que assim, né, estão erradicadas. E o sistema particular só quer esse aqui, ó, os 2 dedinhos, ó, ganha dinheiro. Os sintomas da meningite incluem início súbito de febre, vai ter uma febre muito alta, dor de cabeça e rigidez do pescoço. Muitas das vezes, há outras causam insensibilidade à luz devido à dor, né? Estado mental alterado, que a pessoa vai entrar em confusão mental, ou outros sintomas como mal-estar, náusea, vômito, fotofobia. E é isso. Então, a meningite, né, pode ser diferenciada em bacteriana, viral. Os sintomas podem se variar entre febre alta, rigidez do pescoço, insensibilidade à luz. Basicamente é isso. Os exercícios, né, que não podem faltar. Qual a função do sistema nervoso? Eu acho que eu escrevi errado, mas é sistema nervoso.
Qual a divisão do sistema nervoso? Lembra quando eu falei? Tem uma imagem lá atrás. Quais os lóbulos do cérebro? Que está parecido com o crânio, que eu quero que vocês coloquem. Qual a função e divisão das meninges? Né? Qual que é a função das meninges? Isso aí. Quais são a divisão delas? Quantas elas são? Basicamente. Qual a principal característica dos movimentos parasimpáticos? Que eu quero que vocês falem uma coisa. E simpáticos, que tem outro. Quais os 5 sentidos do corpo humano? Quais são? Diferenciação de AVC hemorrágico e AVC isquêmico. Tem uma diferença que eu expliquei. Qual a principal característica do Alzheimer, tá? E é isso de atividade por hoje. Vamos conversar pelo grupo. Todo mundo online, por favor. E é isso. Beijão.